Renascença, Porto, Gaia, Matosinhos, 93.7. Bom dia, bom fim de semana. E hoje, por ser sexta-feira, é dia de Visto de Fora. Vai começar agora com 2 jornalistas estrangeiros a viver em Portugal e a comentar os temas da atualidade, a Begonha Enigas, também o Olivier Bonamici, numa conversa sempre muito animada e conduzida pelo jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Olá, bom dia, obrigado Bom dia. Paulinho, cá estamos, bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora, como todas as sextas-feiras neste horário. Olivier, Begonha, animados agora que temos as vacinas contra a Covid quase a caminho? Super animado. Eu já marquei uma festa no dia 22 de novembro de 2025. Mas nessa altura só com 20 pessoas. Estão todos convidados. Bom, já vamos continuar aqui a falar das vacinas. Deixem-me antes só lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Mas o facto é que as primeiras vacinas já começaram a chegar ao Reino Unido. Na União Europeia deverá ser apenas no início de janeiro, mas os diferentes países já têm em marcha os planos de vacinação. Em Espanha, o que é que está pensado, Begonha? Em Espanha está pensado uma coisa parecida como vai ser em Portugal, não é? Em princípio, pensa-se que vai se começar a vacinar a começos de janeiro, só que temos de lembrar uma coisa, como bem explicaban ontem os gobernantes portugueses, não é? Isto depende tamén de Bruselas, não é? Da Autoridade Europeia do Medicamento, claro. Que isto se vai aprovar, digamos, vai ter o visto a luz verde no día 29 de decembro. Se tiver a luz verde nese día, depois demorará máis uns días. Então, en España e en Portugal, imagino que comezará máis ou menos ao mesmo tempo. Só que, no caso de España, acho que non está tan fechado o tema da vacinação ao Sistema Nacional de Saúde, é dizer, como acontece en Portugal, nisso há unha grande diferenza, e van ser vacinados inicialmente, além das persoas de risco, tamén as persoas de máis de 65 anos. Portanto, é un bocado diferente o caso de Portugal, que, por exemplo, as persoas de 65 anos que non teñen doenzas crónicas ou doenzas graves... Só serão vacinadas na segunda fase. Em Espanha serão logo na primeira. Logo na primeira. Então, para mí, é a grande diferença, e depois que non se fecha, pelo menos o goberno non diz iso, inicialmente o tema das vacinas só aos hospitais, os centros de saúde pública. Não será apenas o Serviço Público de Saúde a administrar a vacina como será em Portugal. E depois há diferença tamén que, como temos as 17 comunidades autónomas, isto xa falei con a miña irmá que traballa na Xunta da Galiza na Consellería de Saúde, e explicoume que serán as diferentes comunidades autónomas tamén a organizar como en que centros de saúde se vai por a vacina, ou que hospitais privados van poder pôr a vacina. Então será organizado por cada comunidade autónoma. Sim, lembramos que em Espanha cada comunidade tem as competências palavra a dizer na questão da saúde, como cá acontece, por exemplo, na Madeira e nos Açores. Exatamente. E em França, Olivier, como é que vai ser? É igual, será o mês de janeiro. Agora, o que é interessante no caso da França, mas eu diria que é um pouco mesmo com Espanha e Portugal e todos os países, é que eu tenho notado que o governo lá está, tem dado tantas péssimas notícias nos últimos meses, desde o início da pandemia, que agora tu estás a sentir um pouco uma espécie de luz no fundo do túnel também para os governos, do tipo, bom, eles estão a insistir até a dar esta notícia, que é para também o povo ganhar esperança. Mas ontem o Ministro da Saúde francês disse que, apesar da vacina, ou seja, as pessoas vão ter que manter a máscara e as barreiras entre nós durante alguns meses. Claro. De início haverá poucas vacinas. Sim, e durante alguns meses. E eu acho que o grande desafio da França, ao contrário da Espanha e de Portugal, que é, houve um estudo recente feito sobre as reticências dos europeus em relação à vacina. Isto existe em qualquer país, mas a França ainda mais. Ou seja, há muitos franceses, e tem a ver com a mentalidade dos franceses, que muito mais que em Espanha ou em Portugal, em termos de números, não acreditam na vacina, e isso vai ser o grande desafio da França, também em Portugal, vai convencer, imunizar-se contra o medo também da vacina. Isso não vai ser fácil. Têm receio que a vacina seja contraproducente ou não acreditam nos efeitos? Sim, qual é o motivo? Sim, é mais ou menos tudo isso que acabaste de dizer, resumiste bem, podias trabalhar para o governo francês. O meu francês não dá.
Mas, Olivier, acho que o receio e desconfiança de uma parte da população é algo que também acontece em Espanha e em Portugal. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que, segundo os números que eu vi, a reticência, acabei exatamente de dizer isto, que a reticência existe em todos os países, mas há países muito mais reticentes que tem a ver com uma mentalidade. Em França, a vacina, os franceses têm mesmo dificuldade de mentalidade com a vacina. A França é quase a pátria do negacionismo em relação às vacinas. Mas em Espanha, durante muito tempo, houve uma corrente muito grande anti-vacinas que acho que com o tempo, nos últimos anos, eu já tinha explicado cá nestes microfones, tem melhorado no sentido de que há menos pessoas a apoiar. Mas em relação aqui à vacina da Covid, há mais esperança ou mais ceticismo? Eu acho que há também certo ceticismo no sentido de que as pessoas, sim, há luz, como estávamos a dizer, no fundo do túnel, mas as pessoas são escépticas porque isto vai demorar muito tempo, não é? Isto não é um milagre, que isto vai demorar muito tempo, são muitos milhões de pessoas para se vacinar, no caso de Espanha são 40, quase 50 milhões de pessoas para se vacinar, e são muitas pessoas, não é? E nos diferentes países, e depois que são 2 doses da vacina. Portanto, e que, como se explicou Antonio Costa ontem, e no caso de España o ministro de Saúde, de Sanidade, Salvador Illa, isto como se vai facer en fases, inicialmente van chegar poucas vacinas, isto vai demorar moito no tempo, então, até termos a inmunidade de grupo, Olivia falava de 2025... Temos de reconhecer que somos exigentes. Há alguns meses não tínhamos qualquer garantia de que houvesse uma vacina que funcionasse, agora temos quase garantida essa vacina e agora já estamos a colocar novos problemas. É verdade, Miguel, porque aquí tamén xa dixemos e todos duvidábamos que antes do Natal tivésemos encontrado unha vacina e non só temos unha, sino que temos xa varias e varias testadas con un grau importante de curação, non é? Por iso, sí, temos de ser optimistas, mas tamén cautelosos. Claro que sim. Já agora esta questão, a Agência Europeia de Medicamento, que tem-se mostrado de facto bastante mais cautelosa do que, por exemplo, a autoridade britânica, que já aprovou a vacina, como sabemos, poderá ter havido aqui, Olivier, uma vontade política por parte dos ingleses em acelerar este processo de autorização da vacina, ou não? Uma vontade política eu acho que não, mas um aproveitamento político sim. Porque é evidente, até o ministro da Saúde disse, inglês, disse que era, lá está, para ele foi quase por causa do Brexit, não é? Que eles foram mais rápidos que os europeus, de uma forma geral. E o ministro da Saúde da Alemanha respondeu ao seu homólogo inglês que o mais importante é ter uma vacina segura e eficaz. Portanto, eu acho que, tendo em conta o contexto da Inglaterra neste momento, de uma certa forma há algum patriotismo a ver, ok, vocês estão a ver, nós fomos mais rápidos. Mas eu acho que, enfim, nada grave, não é por uma questão de 3 ou 4 dias, uma semana antes, que isto vai mudar e também a Europa não pode entrar e a Europa não vai entrar em guerra por causa disto, como é evidente. Não, mas até vamos ter a Inglaterra, o Reino Unido em geral, como um campo de testes da vacina. Exatamente, portanto, quase um mês saberemos qual vai ser ou não a reação à vacina. Acho que até é positivo para nós, é dizer, já sabemos que os primeiros nem sempre são os mellores, non é? Como dixe o ditado, os últimos serán os primeiros no sentido de que é mellor que primeiro experimenten outros antes, e é verdade que isto é un tema político. Boris Johnson está agora a negociar a saída definitiva, non é? O último teste, digamos, para sair definitivamente da Unión Europea, a todos os efeitos, e depois agora ele precisa de aumentar a popularidade un bocadiño, e acho que isto é unha maneira, e que ele procurou precisamente para tentar gañar popularidade e salvar o Natal lá, porque é verdade que as medidas no Reino Unido son un bocadiño menos restrictivas de cara ao Natal do que noutros países, não é? Da Europa. Até porque a generalidade dos países europeus está a encarar esta segunda vaga, apesar deste abrandamento do número de casos, os óbitos continuam muito elevados, os internamentos também, e os governos estão a encarar a saída desta segunda vaga com mais cautelas do que a saída da primeira, não vos parece? Muito mais, muito mais. Sim, o que é evidente é que neste momento está a haver, por acaso, uma reportagem super interessante no Observador, que era, eles davam palavra a 3 especialistas portugueses e os 3 estavam em desacordo. Como, aliás, desde o início da pandemia, muitas pessoas que têm grande competência, às vezes, não estão de acordo. E alguns diziam assim, vai haver a terceira vaga, outros achavam que não, etc. Portanto, é complicado. Eu, que nem sou especialista, como é que eu posso avaliar isto se eles, entre eles, não estão de acordo? O que eu acho interessante é a constatação. Constatação na Europa, está tudo, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, tudo a aliviar para o Natal.
Isto é evidente. Bom, ou seja, vamos ter Natal agora na Europa. A grande questão, como é evidente, cada país tem restrições mais elevadas do que outros, não é? Por exemplo, o caso na Europa, o país que eu acho que é um caso, eu diria, 2 casos curiosos. Porque Begonha vai falar melhor da Espanha daqui a pouco, mas a França e a Espanha é mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos, não é? Por mais 2 pessoas, enfim. 2 casos que eu acho inacreditáveis. O primeiro é a Alemanha, que é o país chamado rigoroso, são 10 pessoas. 10! Sem contar com as crianças. Sem contar com as crianças. Isto é inacreditável. Mais uma vez, não estou aqui para julgar, mas estou a ver constatação. E o país mais duro é a Bélgica, porque a Bélgica tem uma medida inacreditável, que é, no teu agregado, tu podes convidar uma pessoa que não seja do teu agregado. Só uma. A não ser que mores sozinho, nesse caso podes convidar 2. 2, muito mais. É muito E generoso. depois só de fora, que Exato. recomenda na Bélgica celebrar as coisas, o Natal fora. Sim, ceia de Natal no jardim. No jardim, na Bélgica, com o frio que está na Bélgica, que não é Portugal, Mas, não é? Eu não sei como é que o Begonha vai fazer, mas eu vou tentar, desculpe ser um pouco longo agora, Begonha, mas eu queria só terminar em relação à França, que é o governo francês fez uma espécie de recomendação, eu acho que são 6 pessoas no máximo. Bom, eu estou numa dúvida enorme, porque eu acho que todos vão viver isto, que é, eu vou para a França, o Natal, passar o Natal com a minha irmã. Portanto, são 2 bolhas, a minha e dos meus filhos, mais a bolha da minha irmã, ok? A questão é que normalmente passo o Natal sempre com... Eu já não tenho meus pais vivos, e passo o Natal com a minha tia. Só que a minha tia é uma guerra agora aberta entre eu e ela, eu sou honesto, porque eu não quero e ela quer. Ela diz que eu não mando nela. Não, mas estás a rir, mas isto é uma coisa que há muitas pessoas que vão ser assim. Ou seja, o telefone, eu e ela diz, pá, tio, quero te proteger. Eu dizia, mas eu sou adulto, eu quero te ver. E entramos ali numa questão que muitas pessoas vão ter que fazer opções. Isto não é nada fácil. Pois não. E em Espanha como é que vai ser, Begonha? De forma sucinta. Nada. Em Espanha temos um máximo de 10 pessoas. Non son 6, son 10. Salvador Illa, o ministro de Saúde, anunciou isto, mas só vamos podernos xuntar 2 bollas, como dicía o Olivier, é dizer, digamos, de 2 familias que non conviven, ou 2 entidades familiares máximo. Mas há unha polémica, porque precisamente o ministro de Saúde, iso o podemos ver nas redes sociais agora, falou de que se poden xuntar ou nos podemos deslocar de un municipio a outro no Natal e na Consoada para visitar ou para nos xuntar con allegados. Que significa allegado en español? É algo eu estive a procurar tamén para explicar cá. Son como persoas próximas, non é? Sería máis ou menos en Portugal. Mas claro, iso é moito relativo. Onte nos programas de televisao era o tema. Mas que é ser próximo? É ser un coñecido? É ser familia directa? É ser... Entón, acho que aquí há tamén un tema de comunicação que xa se está a criticar da parte do goberno español. Eu penso que o que quería dizer o goberno español é xuntar persoas moito achegadas, non é? Mesmo moito achegadas dentro da familia. Imagina, pode ser un primo que non teña ninguén. Bom, mas com tal máximo de 10, non é? Máximo de 10, mas há outra polémica tamén, porque saben que nós en España, isto está a falar, para Consoada, para Natal e para Ano Novo e fin de ano, mas este máximo de 10, non é? Tentar limitar, por exemplo, nos restaurantes un máximo de 6 persoas para evitar, por exemplo, os xantares, non é? De Ano Novo ou de fin de ano. O que me parece importante é que seja em Espanha, seja em França, seja em Portugal, onde quer que seja, o ano não acaba no Natal, a vida não acaba no Natal. Mas portanto, nós temos... apesar de tudo, temos de ser presente e evitar ao máximo que os contágios se possam voltar a replicar. Sí, mas nós temos en España a festividade, acho que máis importante para nós, depois da Consoada, que son os Reis. O Día de Reis, o día 5 e 6. Então, a polémica tamén está servida porque o goberno de Pedro Sánchez non diz nada sobre o día 5 e o día 6, que son os días que nos juntamos as familias. Então, xa se está a pedir, por favor, que se tente solucionar isto, porque como non teñamos reis en España, xa non vamos poder ter as cabalgatas dos reis magos. Sim. Então, fica o apelo da Begonha ao responsável pela Direção-Geral de Saúde Espanhola, ele que nos ouve seguramente. Sim, é um dos nossos ouvintes. Irá anunciar o que fazer no dia de Reis. Vamos avançar, lembrando que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus. Aqui também já falámos disso, foi divulgado ontem igualmente o plano de vacinação português, segue-se basicamente àquilo que é o padrão dos outros países europeus, o Olivier e a Begonha já deram conta disso, sendo também que vamos continuar em estado de emergência, amanhã deverão ser anunciadas as medidas também para o Natal e Ano Novo, embora o Primeiro-Ministro também já tenha dito que deverá haver algum alívio no Natal e que no Ano Novo será ao contrário, com restrições mais apertadas. Isto parece-vos acertado? É este, no fundo, aquilo que também se passa noutros países, o plano a seguir, ou seja, permitir algum alívio no Natal para que no Ano Novo se volte um pouco a fechar a torneira? Para já é a tendência toda na Europa. Prioridade o Natal e vamos esquecer o Ano Novo. Resumindo, estou a caricaturar, mas é isto. E de uma certa forma faz lógica. Tem lógica, porque no Ano Novo normalmente passamos com os amigos. Normalmente. Menos com a família, pode ser, mas estou a falar a maioria das pessoas com os amigos, enquanto... Além de que há muito mais ajuntamentos no exterior. É isso. E, portanto, lá neste caso há ainda mais bolhas. Portanto, com os meus amigos, no ano passado, eu fiz uma passagem eram com 12 ou 15 amigos. Portanto, lá são 15 bolhas, não é? Agora, além das bolhas de champanhe. Sim, isto é outra coisa. E para mim faz todo o sentido sacrificar uma e manter, entre aspas, a outra. Agora é evidente que isto é um risco, portanto, e não é só o governo português. Ao permitir a divulgação aos conselhos, não é? Portanto, vai haver ajuntamentos durante o Natal. Isto é um risco, como é evidente. Agora, eu já estou a ver o filme. É que como se vai haver ou não depois uma terceira vaga por causa disso, como é evidente, as pessoas que odeiam António Costa e odeiam o governo vão cair à grande e a francesa no governo de António Costa. Agora, mas isto, repito, é uma tendência toda na Europa que é para, depois destes esforços todos, deixar uma pequena margem de manobra para festejar normalmente, na medida do possível, no Natal. Há unha coisa do que estaba a explicar a Olivier que non pronto que ficou, acho que pelo camiño, e é o caso de que o que ten demorado o que aínda non sabemos como é que van ser as medidas, estáse a filtrar como acontece tanto en Portugal, porque en Portugal filtrase as coisas antes e depois se anuncian, mas é que é o último país da Unión Europea en anunciar as medidas para o Natal, é dizer, o resto dos países da Europa sabemos, xa anunciarán a días, no caso de España foi esta semana, não é? As pessoas nos temos de organizar. Mas é possível que tenha a ver com a Constituição Portuguesa, que no âmbito do estado de emergência apenas permite as renovações quinzenais, não é? É verdade que aquí ten de ser fiscalizado no sentido de pelos propios diputados, não é? Aprovado na Asamblea da República, é verdade, mas acho que se podería ter avanzado dun outro xeito, é dizer, para preparar as persoas, porque ao António Costa se lle perguntou durante bastantes veces, todos os jornalistas perguntamos, aproveitaran diferentes momentos e non respondeu. Entón é importante, porque isto crea psicolóxicamente unha grande confusão, anímicamente e tristeza nas persoas, un caos, non é? E moito medo. E entón, o Natal é sagrado. Eu penso que o Natal, nunca mellor dito, é sagrado. Mas é sagrado, se seas crente ou non se seas crente. É un momento de partilla, é un momento de estar con a familia. Mas convém non partilhar o vírus já agora. Sí, mas temos de ser responsáveis. Cá está a responsabilidade individual de cada un. Entón, se sabemos que nos podemos xuntar 6 con moita antecedencia, ou 10, ou que non podemos nos xuntar máis de 2 bollas, ou que vamos poder, por exemplo, que isto é moito importante, nos deslocar e mover entre municipios, iso é importante para saber se podemos pasar o Natal cá, ou se podemos ir, por exemplo, a Trás-os-Montes ou ao Algarve. Todo isto é fundamental e está en xogo tamén a saúde mental das persoas, non é? Por iso, eu penso que o goberno de António Costa se sea o máis claro posible. Acho que vamos ter amanhã, non é? Sí. Amanhã, hoxe temos Consello de Ministros, hoxe a tarde, e entón amanhã será o anuncio. Por certo, máis unha vez fin de semana. Hoxe a noite fala o Marcelo, amanhã temos o anuncio da parte do Sim, goberno. um pouco mais de paciência. Un pouco máis de paciência, mas eu sempre a trabalhar o fin de semana, além de estar confinada. Não és só tu. Com esta noção de que todos os cuidados são poucos, como se viu esta semana, de resto, com o surto de Covid que surgiu na Direção-Geral da Saúde, a própria Diretora-Geral Graça Freitas está infectada. Em Espanha também, o Diretor-Geral já teve Sí, mas isto Covid. foi na en España tiveran Covid quase todos os do goberno, é dizer, mas foi na primeira vaga. España teve Covid, a muller
do Pedro Sánchez, do primeiro-ministro, o director-xeral de saúde, o que equivale, varios ministros, enfim, o próprio Pablo Iglesias... rei non teve doente, mas esteve isolado. Também isolado, então é algo habitual, não é? Que alguém do governo tenha Covid... Gostava de ouvi-los aqui sobre um caso que também marcou toda esta semana, que foi a greve de fome de empresários da restauração e da animação noturna para reivindicar mais ajudas do Estado. O protesto só terminou ontem à noite após 7 dias. Como é que viram este episódio, Olivier? O que é complicado aqui é que o rosto é uma estrela de televisão e o rosto é uma pessoa cujos restaurantes não são nada baratos. Portanto, eu acho que há pessoas que confundiram um pouco, que individualizaram demasiado esta luta, porque eu acho que a causa é nobre. A causa é muito nobre. É uma coisa que me toca imenso, porque eu tenho muito carinho pelos restaurantes, pelos donos dos restaurantes e empregados, muito carinho mesmo, sei o que é que eles estão a sofrer na pele, interessei muito por isso, fiz perguntas, e não só por causa do meu trabalho, porque isto toca-me imenso, ver pessoas que estão a perder muito dinheiro nesta fase, sítios que eu costumo frequentar e que estão com um grande problema, por isso acho que a causa é muito, muito nobre. Eu estive com eles a facer a reportaxe e penso que o que está a dizer Olivier é mesmo así, é dizer, non se pode, aquí se critica todo, non se pode ser tan crítico con as coisas. Cando alguén está con greve de fome durante 7 días, da igual que teña restaurantes caros, que teña un cargo de luxo, que teña tido ou que teña 20 hambúrguers ou restaurantes de hambúrguers, dá igual, o que se é um empresário da noite... Mas o que estás a dizer é que o governo não foi sensível à abertura ao diálogo, não só o governo, é muito reivindicação? Fácil também criticar o governo. Várias pessoas na opinião pública portuguesa, eu vi vários comentários críticos de pessoas, não é, de analistas e demais. Olha, o que temos de facer nestes casos, e para iso, eu no meu caso eu sou xornalista, e o que vou é falar con as persoas. E vou a me enterar e temos de ter fontes. E cando falas con eles, eu de feito estaba con o meu fillo menor, no outro día a pasear, e estivemos lá, o meu fillo até asustouse cando viu a todos eles, non é? É dizer, isto é unha realidade, 7 días sin comer, para defender uns dereitos que teñen toda a lógica, están a defender un colectivo. Da igual que o chef máis mediático teña tido un programa de televisao, teña tido un programa caro. O importante neste caso é que finalmente esta reivindicación parece ser que vai chegar a bon porto. Esperemos. Vamos ver. Esperemos que o goberno sexa sensível a isto, porque por exemplo, no caso de España, o pessoal dos restaurantes tamén esteve de manifestación e conseguiu, por exemplo, axudas, porque unha das coisas que a mí me dicían no outro día que non tiñan axudas até, por exemplo, para o caso das esplanadas, do COVID, isenção fiscal, por exemplo. No caso de España, xa se criou un plano de rescate, se chama así, para a propia restauración. Por iso é moito importante que no caso de Portugal non se xa só unha axuda inmediata de 1.000 euros, 800 euros. É moito importante axudar estas persoas. Muito bem, avançamos, que eu gostava ainda de ouvi-los sobre esta demora do Presidente da República em anunciar a recandidatura a Belém, que é, enfim, um dos segredos mais mal guardados do país. Marcelo Rebelo de Sousa, isto já há pouco mais de mês e meio das eleições, continua sem anunciar que quer continuar em Belém. Será nos próximos dias, ele próprio deu a entender isso, mas o certo é que, tal como a Renascença revelou esta semana, já está inclusive em curso a recolha de assinaturas para formalizar este processo. É natural ou não esta demora, Olivier? É uma não notícia para mim. Isto é uma não notícia, não me importa que se demorou, não demorou. Agora, o que eu acho interessante é, porque para mim é uma surpresa de zero, que fosse para a semana ou daqui a uma semana ou duas. Agora, no dia a seguir às eleições, eu só quero saber agora se ele vai ganhar a primeira volta ou a segunda. Isto é que me interessa como jornalista. Sem esperar. Isto é que eu quero saber se é a primeira ou a segunda. Isto vai ser interessante. Mas aqui não se trata, não me importa, nós somos jornalistas e temos também de analisar como é que isto está a ser xerido. E penso que aquí o presidente Marcelo, que como saben eu gosto moito dele, mas o presidente Marcelo neste caso para mí non esteve ben, porque realmente ele calculou demasiado isto. Para min avanzou primeiro o Marcelo analista,
o comentador televisivo antes que analisa todo que o propio presidente. Neste caso, acho que por respeito aos portugueses, acho que neste caso ele debería ter anunciado isto antes. Porque é verdade que cuanto máis tarde se anuncia unha coisa destas, unha recandidatura que todos sabemos que algo ou acontece algo moito grave, mas o sinal ele vai gañar xa na primeira volta, mas así ten menos tempo, tamén, digamos, está moito máis tempo como presidente con as funções plenas e menos tempo como candidato. Por tanto, así ele ten, digamos, máis vantaxe. Mas non é así. Eu penso que ele debería ter anunciado isto antes. É por isso que eu gosto deste programa, não há cá lugar a unanimismos. Vamos avançar porque é hora do jingle de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Cá está o jingle que gostas, não é, Olivier? Esta semana voltamos então a pôr à prova o conhecimento que a Begonha e o Olivier têm da língua portuguesa. Queremos que acertem no significado de uma expressão e a desta semana traz água no bico. Água no bico, eu tenho ouvido isto. Traz água no bico. Tu também, verdade? É algo apetecível. Apetecível? É que se faz, por exemplo, a boca, nós em Espanha dizemos a boca água, não? Se me faz a boca água... Ter água na boca? Água na boca... Não, aqui é água no bico mesmo. Ah, sim, é no bico também. Água no bico. Água na boca é Então, outra coisa. que estás um bocadinho... Ai, não sei como é que é. Com raiva. Com raiva? Não. Um bocadinho assim agobiado. Agoniado? Não. Zangado? Não. Irritado? Rui, ajuda-nos. Rui. Não. O Rui Glória que assegura a qualidade do nosso som aqui, desta vez não vai ser ajuda. Mas eu posso dizer-vos que trazer ou ter água no bico quer dizer que há uma segunda intenção, ou seja, quando se diz ou se faz alguma coisa com um objetivo escondido, diz-se que tem água no bico. Por exemplo, eu vou-te convidar a jantar. Lá está. E lá vai haver Água no bico. Vai esperar que tu pagues a conta. Ok, água no bico. Mas hoje é muito mal, Hoje é muito mal. De Tugalidade. Temos ainda o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao negativo, Begonha. Pois para mí o negativo, temos falado dos restaurantes, do sector da restauração, mas para mí é um setor tamén que o está a pasar moito mal, que é o sector dos artistas. Os artistas que realmente son persoas que tamén son persoas traballadores independentes que dependen dos concertos, das obras de teatro e realmente do cinema, de que se faça un filme, por exemplo, un documental. É moito importante que nos apoyemos os artistas. Acho que é fundamental. É un sector que precisa de todo o noso apoio e que agora, de cara ao Natal, estamos numa altura na que podemos até oferecer aos nosos familiares e todo iso algún tipo de presente relacionado tamén co mundo artístico. É un sector incerto e un país que non ten cultura é un país que quase não existe, não é? Fica a boa sugestão da Begonha. Olivia, o teu negativo? O negativo da semana foi bastante simples de escolher, porque uma pessoa muito próxima da minha vida foi roubada esta semana à grande. Limparam-lhe a conta toda através de uma fraude digital e o meu negativo, e como isto aconteceu rapidamente, através da aplicação MBWay, limparam-lhe a conta toda e por isso ainda estou um pouco em estado de choque com o que lhe aconteceu e é só para dizer às pessoas que tem que ter cuidado com as pessoas que ligam para vocês para comprar uma coisa, por exemplo, através de alguns sites, não é? Para nunca dar outros códigos, apenas e só através do número de telefone que se faz uma transferência MBWay e não através de outros códigos. Sobretudo nunca seguir instruções que nos dão para colocar códigos no multibanco, etc. Se não limpam-lhe a conta, porque a partir do momento em que eles acedem à aplicação MBWay através do seu telefone, a partir daí, se vocês tiverem 100 mil euros, ou 10 mil euros, ou 1.000 euros na sua conta, no dia seguinte, não tem rigorosamente nada. Infelizmente é um tipo de casos que tem vindo a aumentar e as autoridades alertam para isso. Todo o cuidado com estas transferências MBWay quando nos são ditadas por terceiros. Begonha, o teu positivo da semana? Pois o positivo ten a ver tamén con a solidariedade tamén dos portugueses neste momento, non é? Há varios proxectos neste momento de cara ao Natal, como outros anos, aínda que estexamos en pandemia, e ten a ver tamén con isto dos artistas, non é? Para doar
por exemplo, se se quiser alimentos ou roupa, ou que seja, aos artistas, por exemplo, no Teatro Dona María, há un movimento tamén criado, mas tamén temos en cualquier parroquia, há moitas entidades que están mesmo a traballar agora para tentar salvar o Natal, entre aspas, e axudar non só salvar o Natal, sino axudar realmente aos colectivos que o están a pasar mal. Esta crise trouxe ainda máis desigualdade, por iso temos de ser solidarios neste Natal. O Portugal Solidário, o positivo da Begonha e o teu, Olivier? O meu positivo desta semana tem a ver com um programa da Rádio Renascença que eu adoro. Nunca falei disto, que é o programa do Hotel Califórnia. Eu adoro por duas razões. É complicado para mim, porque pessoalmente eu conheço Sérgio Paulinho, portanto Paulinho Coelho. Paulinho Coelho. Não sou Paulino. O Paulinho Coelho, desculpa. Mas vou falar de uma outra pessoa, que é o Júlio Isidro. Eu não conheço pessoalmente, estou super ainda mais à vontade. É uma delícia para mim ouvir este homem, uma delícia. Depois profissional, ele conta histórias inacreditáveis sobre a música. E depois, que homem, que pessoa. Mas eu não conheço, mas ele é de uma classe, este homem, no ar. E por isso, enfim, é um grande programa, Hotel Califórnia, sobretudo para pessoas com nulidade em música como eu. Eu aprendo imensas coisas através de uma bela dupla e duas pessoas de classe. E amanhã cá teremos o Júlio Isidro e o Paulino novamente de manhã com mais uma edição do Hotel Califórnia. Estamos no fim de mais um Visto Fora, já agora abraço para os dois e cá voltaremos então na próxima sexta. Olivier, Begonha, bom fim de semana, obrigado. Bom Um abraço. Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.